Bom dia, tudo bem com você? Hoje iniciamos mais uma série especial de crescimento, onde a nossa vida pode ser transformada com pequenos gestos, com pequenas decisões. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir o versículo que nós vamos ler hoje e que você possa sublinhar esse versículo, sabendo que o Senhor quer falar com você. Essa série que nós vamos fazer essa semana vai falar sobre murmuração. A murmuração é um grande veneno, muito silencioso, apesar de barulhento, dentro da nossa casa. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje, base para esse estudo, para esse tempo com Deus, é Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Queridos, a murmuração é uma das primeiras expressões do pecado do coração humano. Desde o jardim do Éden, Adão tomou o seu primeiro gesto de murmuração. Então tudo começou lá muito rápido e muito cedo. Adão tinha tudo. Adão podia todas as coisas. Ele não podia apenas uma. E quando a sua esposa pecou, quando sua esposa errou, ele teve que dar satisfação ao Senhor. E então, quando ele teve que dar satisfação ao Senhor, ele disse: a mulher que tu me destes. Gênesis 3, 12 traz forte isso. Ele culpou a mulher que tu me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Sim, ele reclamou, ele murmurou, ele pôs a culpa em Deus. E depois, nós vimos isso acontecer de novo na Bíblia, no deserto, com o povo murmurando contra Moisés, contra Deus, e esse comportamento se repetiu. Quando nós murmuramos, queridos, nós reclamamos do que temos, reclamamos do que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós desvalorizamos o que Deus já fez. E é a mesma coisa que dizer: isso que o Senhor me deu não é o suficiente. Isso não faz sentido para a minha vida. E no casamento, esse hábito se instala silenciosamente. Nós começamos vendo apenas os defeitos. Nós falamos das falhas, não lembramos mais das virtudes, nós nos esquecemos do que fez com que escolhêssemos aquela pessoa no altar. Então, tudo passa a ser pesado. A murmuração, ela revela um coração ingrato, preso ao passado, sem perdão e cego para o propósito que Deus nos criou. Durante um tempo no meu casamento, eu via mais os defeitos do Márcio do que qualquer outra coisa. Tudo que ele fazia parecia errado. Eu orava para ele mudar, eu orava para mudanças acontecerem na minha vida, mas o meu coração estava endurecido, murmurando, reclamando e nunca agradecendo. Até que um dia o Espírito Santo me confrontou. Você tem sido uma esposa grata? Você tem feito o que faz como que para o Senhor? E foi aí que Colossenses 3:23 me virou do avesso. Eu comecei a entender, porque quando eu li aquele capítulo, aquele versículo, pequeno versículo, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a mudar a minha oração, agradecer pelas pequenas coisas, observar os pequenos detalhes, a atmosfera da minha casa começou a mudar e a estagnação que nós estávamos deu lugar ao crescimento. O amor voltou a florescer. A murmuração nos amarra, mas tem algo que nos liberta, que é a gratidão. Você tem murmurado do seu cônjuge, da rotina, das finanças? Você tem dito mais palavras de reclamação ou de edificação? A sua postura dentro do lar tem sido como para o Senhor? Ou está esperando um retorno de um ser humano? Quando nós esperamos algo de alguém, nós só vamos perder
Sabe por quê? A maior prova está na Bíblia. Nós botamos em dúvida aquilo que Deus pode fazer. Quando Satanás conversou com Eva lá no Éden, ela falou assim, a cobra: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ela estava mentindo. Ela trazia no coração de Eva uma mentira, uma indagação sobre quem era Jesus. Mas a mulher respondeu: não, não, nós podemos comer de todas as frutas de qualquer árvore, menos essa fruta que fica no meio do jardim. E ela falou: porque se nós tocarmos nessa fruta, se nós comermos dessa fruta, nós morreremos. E o que a cobra disse? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Muitas vezes nós ouvimos Satanás colocando dúvida na nossa casa, na nossa vida, sobre o que temos vivido, sobre o que temos lutado, sobre o que temos orado. E nós não acreditamos mais que Deus pode fazer alguma coisa e passamos a olhar somente para dentro de nós e murmuramos e reclamamos o tempo todo. Queridos, eu quero dizer para vocês, a murmuração destrói o casamento, destrói a paz, traz tudo de mal que pode haver para dentro da nossa vida. E ela começa dentro da nossa boca. Quem você tem ouvido? Ouça o Senhor, ouça a palavra, Ele tem algo para você. É difícil? Sim. É necessário, é simples, basta uma decisão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã e eu te peço, Espírito Santo, que Tu esteja nos ensinando a não dar ouvidos a Satanás, mas que o nosso coração possa olhar as pequenas coisas, os pequenos detalhes que Tu tem feito nas nossas vidas e sermos gratos. Que o nosso coração seja cheio de gratidão, Senhor, nos pequenos detalhes, mesmo que às vezes as circunstâncias estão desmoronando ao nosso redor, que os nossos olhos possam estar na esperança. E que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Porque sim, Senhor, na Tua palavra diz, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Que o nosso coração possa estar nessa palavra e que os nossos gestos, os nossos atos estejam nessas palavras racionalmente, que nós possamos tomar as decisões com base nessa palavra. Nós te louvamos, Pai, agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome por tudo que Tu tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém.